Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Lucas. Nós vamos ler o capítulo 23 a partir do verso 18. Diz assim: Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritavam: Mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo de ter cometido assassinato. Pilato discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Glória a Deus. Até aqui é pertinente para aquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. E creio que um texto de bastante despertamento sobre a vontade de Jesus. Irmãos, Jesus, ele sempre foi, sempre é e sempre será a vontade de Deus. Eu quero repetir isso. Jesus sempre foi, sempre é e sempre será a vontade de Deus. Jesus, ele representa perfeitamente toda a vontade de Deus, daquilo que deve se convergir. E quando eu falo convergir, converter a humanidade. Nós fomos criados para nos parecer com o Mestre. O Mestre, ele desceu do céu justamente para nos ensinar. O propósito da humanidade foi relatado justamente. Alguém disse alguma vez que quer saber o que fazer, volte às origens. E o livro de Gênesis, a etimologia da palavra Gênesis significa justamente isso, origem. E na origem estava relatado que nós fomos criados imagem e semelhança do nosso Pai. E Jesus é essa imagem e semelhança perfeita. Na verdade, ele é o próprio Deus, mas também 100% Deus, mas também 100% humano. E partindo disso, eu quero começar trazendo para o nosso texto uma batalha que pode-se dizer que deu-se no âmbito espiritual, daquilo que travamos todos os dias dentro do nosso coração. Começa a falar: um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritava: Mate-os, soltem-nos Barrabás. Irmãos, o nome Barrabás significa justamente Bar significa filho, Abás significa Abba, significa pai, filho do pai. A cruz que Jesus levou era justamente a de Barrabás, a nossa cruz, a dos filhos do pai. Jesus se transformou em filho do homem para que todos nós nos tornássemos filho de Deus. Eu quero repetir: Jesus se transformou, a palavra se fez carne, Jesus se transformou em filho do homem para que todos nós se tornássemos filhos de Deus. Mas para que nós também tivéssemos ensinamento daquilo que nós fizéssemos, a nossa escolha. O nosso futuro está no livre-arbítrio. Através do nosso clamor, podemos verificar o que tem dentro do nosso coração, o que nosso coração clama. Sabe, o que nosso coração, qual é o grito de socorro do nosso coração? Bom, eu quero ler com vocês um texto que mostra justamente sobre o clamor de um povo. Está em Ageu, capítulo 1, eu quero ler o versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor do Exército, esse povo diz: ainda não chegou a minha hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. Ageu foi chamado para justamente motivar, animar o povo à reconstrução do templo. E a reconstrução do templo fala justamente da nossa reconstrução pessoal. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Essa é a grande construção, essa é a grande obra que o Senhor está realizando. Mas sempre vai ter, dois gritos dentro de nós: soltem Barrabás e crucifiquem-no. Agora, a vontade de Jesus, a vontade de Deus para nós é que nós neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. Que nós carreguemos a nossa cruz. Irmãos, essa vontade, ela deve estar intrínseca dentro da gente, sabe? Agora perceba que aqueles homens a qual Ageu estava exortando, o Senhor chamou eles para exortarem, eles ficaram na comodidade.
sabe, no conforto do seu lar, das suas casas luxuosas, com acabamento refinado, como diz o Senhor. Todo conforto impedia eles justamente de cumprir o propósito a qual Deus designou para eles naquele tempo. Vamos dizer, um mero apego às coisas materiais ali naquele momento, dizendo de forma natural. Logicamente tem algo espiritual, e o conforto, ele nos impede de avançar. Eu quero repetir, o conforto, ele nos impede de avançar. A comodidade, essa é uma voz que soa em nosso coração muitas vezes quando nós somos colocados, e muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite que o desconforto venha. Às vezes ficamos com vontade de chorar do nada, entra uma depressão. É justamente para que nós nos coloquemos de pé. Quando nós nos colocamos de pé, uma força sobrenatural brota de nós. O Senhor mesmo faz questão de nos fortalecer quando nós estamos diante da postura, mesmo que cause muito incômodo. E vai causar, irmão, eu quero repetir, minha irmã, vai causar muito incômodo a vontade de Deus. Carregar uma cruz não é fácil, sabe, enfrentar uma multidão não é fácil. Uma multidão que diz ao contrário. Agora, a voz do povo não é a voz de Deus. Eu quero repetir, a voz do povo diz para matar Jesus e para soltar Barrabás. A voz do povo, eu quero repetir, não é a voz de Deus. Olha, perceba no versículo 19. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. E vocês percebem a cintuosidade da qual se encontra essa, sabe, assim, é peculiar, é bem particular mesmo o que o autor Lucas quis dizer, porque as insurreições, os motins, eles eram duramente condenados por Pilatos. Nós vemos isso ao longo da história de Pilatos. Agora, quando se trata de Jesus, e Pilatos observou que Jesus não tinha culpa, que Jesus era inocente. Pilatos sabia da verdade. Eu quero repetir, Pilatos sabia da verdade. E aquele homem, ele estava acostumado a condenar justamente pessoas como Barrabás, sabe? Evitar motins, evitar insurreições. E agora ele não conseguia. Por quê? Irmãos, simplesmente porque o coração dele não era um coração voltado a Deus. Pilatos, ele estava inclinado muito mais a fazer a vontade do povo e manter o bem. Ele tinha a ideia dele era se mover por aparência, era se mover pelo poder que era lhe dado. E isso mexe muito com as pessoas. Isso mexe muito com o coração de uma pessoa, inclinando ela a fazer e a cometer até mesmo um pecado. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Eu quero ler com vocês. Eu gosto de um texto de Miqueias que expressa a vontade de Deus. Fala assim, ó: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Está falando de Deus. E o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Tudo que Pilatos não estava fazendo era justamente praticar a justiça naquele momento. Porque a palavra fala em Romanos capítulo 13 que uma pessoa que é levantada como autoridade, toda a autoridade foi constituída por Deus, era justamente para exercer justiça sobre os maus. Aquele homem assassinou, cometeu assassinato, aquele homem, ele fez o que era mal. Então a justiça deveria vir sobre ele. Mas Pilatos estava disposto a abrir mão, pensando pelo clamor do povo. Agora, é impressionante isso, porque ele entregou ao clamor do povo. Vamos lá, e ele começou a falar. Pilatos discutiu com eles, começou a discutir com o povo, pois desejava soltar Jesus. E agora eu quero falar um pouco sobre desejo, irmãos. O desejo, ele é algo que arde em nosso coração, às vezes, e ele nos inclina a fazer justamente o que é errado, o que é detestável aos olhos de Deus, nos leva a pecar. Eu gosto muito de uma história que mostra justamente a diferença entre desejo e amor. É o estupro da filha de Davi com Maaca, Tamar. Eu vou ler alguns versículos com vocês, elas se encontram em 2 Samuel, capítulo 13, o capítulo 13 inteirinho fala sobre isso. Fala assim, ó, no versículo 4, fala assim, ó, ele
perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Olha, irmã de meu irmão Absalão. Ele estava apaixonado, ele desejava Tamar ardentemente, mas nós percebemos que o desejo é diferente. O próprio Jonadab, que era primo deles, que era um enviado do inferno, e começou a buzinar na ouvida dele e falou: você vai fazer de tal forma, você vai fingir que está doente, você vai pedir ao seu pai que ela venha te servir, e quando ela vir, você agarra. E ele cometeu o incesto e o estupro. Ele cometeu 2 pecados graves aos olhos do Senhor. Muito grave, um pecado de injustiça, de violência contra o templo, contra o corpo da mulher. Uma mulher que é estuprada, e foi o que aconteceu, ela perde muitas vezes a graça de viver. Acontece, coisas terríveis com ela, coisas terríveis na mente dela. Ela se sente culpada. Muitas delas não sentem mais desejo da prática sexual, outras essa vontade é aguçada e muitas delas se tornam prostitutas, vendendo o seu próprio corpo num indício louco de tentar humilhar os homens que passam por ela, porque elas acham que todos os homens não são dignos mais de confiança. Muitas mulheres passam, a cada hora 15 mulheres é estuprada no Brasil. Eu quero repetir, a cada hora 15 mulheres é estuprada no Brasil. E por mais que se pense que não, isso acontece dentro da própria casa, por primos, por parentes, por pais, muitas. Isso é um número assustador e nós pensamos que não. E talvez eu pense, eu não posso fazer nada. Pilatos tinha o poder na mão. Pilatos tinha o poder de soltar, de fazer o bem, de praticar a justiça. E talvez eu pense: ai, que se exploda, o problema não é meu. Ai, que se exploda, o problema não é meu. Bom, olha, logo nós percebemos a diferença entre o desejo e o amor. Porque no versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 13, fala assim: mas olha só, no versículo 12 fala assim: mas disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não me faça coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar da desonra? Ela estava preocupada, sabe? Fale com o rei, ele o deixará que case com você. Ela queria casar com o estuprador, se apegou ali a uma ligação que talvez pudesse trazer honra para ela. Eu não creio que ela seria feliz, mas Aminon, no versículo 14, não quis ouvi-la, sendo mais forte que ela, violentou-a. E aí, na verdade, foi antes da violência acontecer, ela falou assim: fale com o rei, case-se comigo. Mas logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. No versículo 15, ele disse: levante-se e saia. Então, logo se mostra o que tem dentro do nosso coração. O desejo, ele só se preocupa consigo mesmo. O desejo, ele não se... Quando o amor, ele revela a identidade de nós. Jesus estava naquela cruz justamente para revelar o amor de Deus por nós, se preocupando com nós, com os nossos pecados, até mesmo com os pecados desse homem aqui. E o que eu quero te falar, meu irmão, o moral da história entre o desejo e o amor, que o desejo pensa em si mesmo, ao passo que o amor, ele pensa nos outros. E nós vemos isso entre Jesus e Pilatos. Pilatos desejava, soltar Jesus, mas o desejo mais forte que tinha dentro do coração dele, como um Aminon, era justamente agradar ao povo. Então, qual é o desejo que tem dentro do seu coração? Qual é o desejo? Na história de Aminon, nós vemos que Absalão, olha aqui, Absalão capítulo 21, ao saber disso tudo, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. E Absalão, ele promoveu uma revolta contra o seu pai, porque não conseguiu perdoar o seu pai. Gerou uma briga generalizada dentro de casa, uma atitude de um desejo. Uma atitude, um desejo. Desejo, necessidade e vontade. Nem todos os nossos desejos são atendidos por Deus. Por isso em Salmo 37, versículo 5, fala: deleita-te no Senhor, e os desejos do seu coração serão atendidos. Porque os desejos que procedem do coração, quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos deleitamos nele, procede nele mesmo, porque ele efetua em nós o querer e opera em nós o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo o seu propósito. É necessário que nós entendamos isso.
todos os nossos desejos, no final das contas, nós não percebemos, mas depois de, consumados, eles podem causar uma destruição muito grande para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, e essa semente se multiplicar. Um estuprador, e eu quero falar aqui, estou falando do estuprador porque eu peguei essa passagem, mas ele normalmente, 99% dos casos, ele foi estuprado na infância. É uma semente que se replica, é algo do mal que está dentro dele, uma ferida, e ele replica essa semente de abuso, seja por violência psicológica contra as pessoas ou violência até mesmo contra o corpo, o santuário de outra pessoa. Então devemos observar. Olha, agora terminando, começa falando assim, ele fala assim, eles porém continuaram gritando, crucifique-o, crucifique-o. Bom, e no versículo 24 diz, então Pilato condenou Jesus à morte conforme exigiram e libertou Barrabás. Mostra o quanto ele vivia pela aparência. O que eu quero te falar, meu irmão, e a moral da história total, daquilo que o Senhor ministra no nosso coração, que todos os dias há uma escolha. E por que Deus permite o mal, irmão? Para que nós não sejamos robozão, é nós que escolhemos. O futuro está no seu livre-arbítrio, então use. Eu quero repetir, o futuro está no seu livre-arbítrio, use. Todos os dias nós teremos Barrabás, o Filho do Pai e Jesus. Mas o que o Pai fala para nós é que para nós negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos desejos, porque eles são maus, e deleitarmos no Senhor, crucificar a nossa vontade. Quando nós crucificamos a nossa vontade, o Senhor mostra o que é realmente bom para nós. Eu quero terminar com vocês com um versículo que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Fala assim, hoje lhes dei a escolha, e hoje ele está dando uma escolha para você, meu irmão, para você, minha irmã, entre a vida e a morte. Ele te mostrou isso nessa ministração, entre bênçãos e maldições. Agora chamam o céu e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Nós temos a oportunidade de fazer o bem a partir do momento que nós descobrimos que nossos desejos são maus. Agora, faça isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e obedecer, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Apegar-se a Deus, eu gosto dessa expressão, apegando-se fielmente ao Senhor, fala justamente da nossa fé. Quem tem fé sabe, se move, mesmo em meio à dificuldade, sabendo que o que o Senhor tem para nós excede o nosso entender, na questão de alegria e leveza para a nossa vida. Portanto, escolham, irmãos, a vida, e Jesus, Ele é o caminho para descobrir a verdade sobre nós, que nos conduz à vida, a um lugar aonde a vida seja leve, a um lugar aonde não temos mais medo de cair. Que os irmãos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.